Necessitamos da presença do nosso Deus mais do que tudo. Imagina se nós tivermos essa prática lá no nosso dia a dia, de reconhecer o nosso Senhor na hora das nossas dificuldades, na hora que a gente está super pressionado lá pelas nossas circunstâncias, a gente abrir a nossa boca e cantar essas palavras. A adoração tem esse poder de trazer a presença de Deus de uma maneira muito, vamos dizer, rápida. Porque nós é que entramos na presença dEle, quando nós decidimos, na hora das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, reconhecer o Senhor como sendo esse Deus que permanece o mesmo. Quando as nossas circunstâncias mudam, o nosso Deus permanece esse Deus fiel, que nós podemos derramar o nosso coração diante da presença dEle, Ele sempre vai nos aceitar, não importando a condição que nós chegamos na presença dEle, Ele sempre vai nos aceitar, porque o amor dEle faz isso em todo o tempo, mostrando que nós não somos merecedores de nada. Mas Jesus já demonstrou o amor dele por cada um de nós, quando ele morreu naquela cruz. E foi colocado sobre o corpo dele toda a nossa rebeldia, toda a nossa falta desse lugar perto dele. Ele levou sobre o corpo dele para a gente poder ter essa condição hoje. Basta nós querermos, no nosso coração, entregar para ele tudo que nós temos. Ele se agrada quando nós renunciamos a nós mesmos, para poder deixar Ele viver em nós, de maneira que a presença de Deus seja vista através das nossas atitudes. É assim que nós vamos manifestar. Que as pessoas realmente vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Essa palavra está em Malaquias 3,18, que minha mãe falou aqui. E é a realidade dos nossos dias. Porque quantas e quantas pessoas nós ouvimos falar, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu oro tantos dias, eu jejuo tantos dias. E quando você olha para a vida da pessoa, você não vê nada de Jesus na vida dela. Pelo contrário, como foi falado aqui, o escândalo, quando ele não vem porque a pessoa está obedecendo a Deus. Vocês concordam? Não vem. Ele vem porque a pessoa está decidindo viver ela mesma diante das situações da vida dela. Então, em todo o tempo, o que Deus quer de nós, é o que eu estava pensando essa semana. Quando nós entramos para dentro do nosso quarto, né, em oração, não é para convencer a Deus daquilo que nós queremos que Deus faça para nós. Eu vou entrar para dentro do meu quarto, eu vou orar, vou jejuar 40 dias, e eu quero que Deus faça para mim do jeito que eu quero que Ele faça. Não. Pelo contrário, a oração é para te dar a condição e a força para você obedecer àquilo que Deus quer que você faça. E não do seu jeitinho, como uma criança, querendo tudo do seu jeito. Deus tem que fazer. É claro que isso é de Deus, não tem como não ser. Né? Não é assim que a gente faz. E lá na frente dá tudo errado, tudo errado, tudo errado. E a gente vai decepcionando as pessoas vão olhando para a nossa vida e realmente querendo distância desse Deus que a gente diz servir, né? Porque na nossa vida dá tudo errado. E não é para ser desse jeito. Porque Deus já nos deu a condição de nós ouvirmos a voz dele e sermos guiados por esse pastor, que nos ama mais do que qualquer outra pessoa nos ama. E ele é o maior interessado que a nossa vida realmente dê certo, para as pessoas poderem olhar e ver esse Deus que nós servimos, que realmente se compadece de nós diante das nossas fraquezas, mas Ele não quer que a gente permaneça nesse lugar sendo tão fracos, tão facilmente dominados pelas nossas circunstâncias, tão facilmente enganados pelas pessoas, tão facilmente decepcionados pela condição das pessoas. No início desse ano, no primeiro dia do ano, eu estava passando tempo com Deus e Deus me deu a palavra de 1 Coríntios 13. Só que Ele não me deu o versículo, Ele deu a imagem no meu coração. Ele me mostrou, era uma criança batendo uma porta. E Deus falou comigo, essa criança é você, Michele. Já é tempo de deixar de viver, agir, pensar e falar como criança. E em 1 Coríntios 13 fala, quando eu era criança, eu falava igual criança, eu agia diante das situações igual uma criancinha, querendo tudo só do meu jeito. Eu pensava só como uma criança. Mas agora que eu sou um adulto, eu deixei as coisas próprias de criança. Só que nós não estamos falando isso algo natural, né?
Porque o curso desse mundo é o quê? Um dia você é criança, depois você é adolescente, jovem, idoso. Não tem como você pular essa sequência do curso natural dessa vida. Mas na nossa vida espiritual, depende inteiramente do lugar que eu quero alcançar em Deus. Eu quero amadurecer em Deus ou eu quero permanecer 40 anos, como foi falado aqui na igreja, né? 40 anos falando de um Deus que eu nunca conheço ele. Um Deus só de ouvir falar. Mas na hora que eu tenho que andar com ele, eu não ando, eu só ando do meu jeito, porque eu só quero as coisas do meu jeito. Essa é a criança. Todos nós que somos mães, pais, sabemos que tem aqueles momentos que a criança é pequenininha, que ela dá birra, que é uma vergonha para nós, né? Quando a gente sai com a criança, a gente fica até com medo, né? Dela dar aquela birra de chorar daquele jeito, né? Descontrolado. E Deus não quer que a gente viva desse jeito, irmãos. Não tem como a gente viver nos dias que a gente está vivendo hoje, ainda como crianças, agindo como criança, só cuidando da vida do outro. Quanto mais você cuidar da vida do outro, mais você vai estar sendo leviano com a sua própria vida, sabia? Para de cuidar da vida do outro, cuida da sua vida. Você precisa cuidar do seu coração, em primeiro lugar. Cuida do seu coração. Para que nada, todos os dias, vou falar de experiência própria, vão surgir situações para entristecer você. Todos os dias. Pensa aí na sua vida. Você está lá super bem, nossa, levantei bem demais hoje, né? Num instante, já, pum, já vem lá, alguém faz uma coisa com você inesperada, você recebe um telefonema, você vê uma coisa que te entristece, chega aquela notícia lá de não sei aonde, trazendo aquelas notícias que a gente mal esperava. E assim vai, todos os dias, é do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Como que a gente ainda pode imaginar que a gente vai conseguir viver essa vida aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, sem buscar a presença de Deus? É impossível, porque na hora que surgem as situações é que a gente vai ver realmente o quanto de Deus que você tem na sua vida. Não é só de falar. Eu posso vir aqui citar a Bíblia toda de cor, memorizar a palavra, igual algumas pessoas ensinam, né, a decorar a Bíblia. Mas na hora do meu problema é que realmente você vai ver se eu realmente tenho essa palavra no meu coração ou só na minha mente. Porque na hora do seu problema é que as pessoas vão ver. Na hora que tem aquelas situações que é para você explodir diante das situações, para você agir de você mesma, né? O tempo inteiro tem situações assim. E qual que vai ser a nossa escolha? Se você passar tempo com Deus, é o que é falado aqui desde sempre. Desde sempre. Se você passar tempo com Deus, você vai ter força no seu espírito, para o seu espírito, a condição dentro de você, dominar as situações. E não a sua condição fraca da sua alma, dos seus sentimentos, você fica desesperado. Tudo aquela condição que a gente sabe muito bem, que o nosso natural é esse mesmo. O natural da nossa vida é esse mesmo. É esse. O diferente é o espiritual. Quando eu dou ouvidos à voz do meu Deus, ele me firma num lugar onde eu não vou ser abalada diante das circunstâncias, onde eu vou ter um lugar para poder passar por aqueles problemas, não na minha força própria, não na minha condição, mas na dependência do meu Deus em mim. Algumas semanas atrás, Deus me deu uma instrução. Ele falou assim comigo, claramente, que era para me poder liberar todas as minhas manhãs para poder estar buscando a presença dele. E o meu dia, assim, é muito bem organizado, né? Porque eu tenho os meus filhos, tenho nave, tenho a minha vida pessoal e tudo. Então, já era tudo organizadinho, meus compromissos, tudo certinho. Eu fui e fiz o quê? Tirei todos os meus compromissos da parte da manhã e comecei a buscar a Deus todos os dias nesse momento, quando eu estava fazendo outras coisas. Não é que eu estava lá dormindo até meio-dia para poder... Né? Não é isso, nada disso. Pelo contrário, meu dia começa bem cedo, com todas as minhas tarefas ali que eu tenho na minha vida, nesse estágio que eu tenho na minha vida. Eu não tenho menino pequenininho mais, mas eu tenho meus filhos, né, que não dependem ali de mim o tempo inteiro, que são adolescentes. Mas você que é mãe, né, de filhos adolescentes, não abandone os seus filhos porque eles já são crescidos. Pelo contrário, eles vão precisar de um cuidado da sua parte, um olhar da sua parte, talvez muito mais de quando eles eram pequenininhos, você ficava vigiando para eles não caírem ali da escada. Vai ser necessário uma condição muito mais no seu espírito de você compreender por que meu filho está tendo essa atitude. O que está acontecendo que pode estar trazendo tanto peso no coração dele,
que eu não estou enxergando, né? Porque existe uma normalidade nessa idade mesmo deles, tipo, guardarem, né, as coisas que eles vão passando, não terem tanta conversa assim. Pelo menos meus filhos são assim. Mas nada disso impede desse momento da gente ter um olhar em Deus e uma condição em Deus. Isso que eu quero que vocês compreendam. Em cada momento da nossa vida, a presença de Deus sempre estará disponível ali, com a sabedoria que nós precisamos naquele momento. Quando eles eram pequenininhos, eu dependia de Deus para algo específico. Agora que eles estão nessa idade, a sabedoria de Deus está ali comigo em todo o tempo, me assistindo, quando eu reconheço que eu preciso. Quando eu reconheço que eu sou uma ótima mãe, nossa, sou maravilhosa mãe, não preciso de conselho de ninguém, nem de Deus, né? Como que Deus vai poder estender a mão dele em socorro da minha vida se eu mesmo não reconheço que eu preciso da condição dele? E isso em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do nosso Deus. Em João 15 fala assim: sem a presença do nosso Deus, nós nada podemos fazer, nada. Nada é nada, não é? Não tem jeito de confundir. Então, esses dias, né, eu estava passando nessa condição, eu quero voltar dos meus filhos. Aí, um dia, eu estava deixando o Davi na escola, enquanto ele estava saindo, assim, e desde o ano passado, ele está estudando numa escola, e é um ambiente bem diferente, assim, de tudo que ele já tinha presenciado até esse momento da vida dele, né? Um ambiente muito, muito diferente. E um dia, eu estava levando ele na escola, enquanto ele saía, assim, Deus falou comigo: o que vai permanecer são os princípios que foram escritos no coração. E princípios que são escritos no coração do seu filho não são palavras faladas. Sabe, quando seu filho faz uma coisa errada, você está lá sempre cobrando dele. Tudo bem, não. Os princípios que são escritos no coração é aquilo que você faz em obediência à instrução de Deus na sua vida. Aquilo tem a condição de produzir nos outros esse lugar real. Porque só palavras, elas desvanecem, ela não tem esse poder de convencer o outro, de constranger o outro. Mas a sua prática de acordo com aquilo que Deus te fala, que seja pequenininho assim, mas você obedece naquilo que te custa, aquilo produz um fruto no coração das pessoas que estão ali te vendo o tempo inteiro, e um fruto que certamente vai florescer. Um dia Deus falou comigo: todo fruto de obediência que foi semeado dentro do seu lar vai dar fruto. Toda semente de obediência vai dar fruto. Você vê que Deus não é aquele Deus lá distante, o Deus do pastor, da super igreja, não sei quê, não sei quê. Aquele lá que você gosta de ficar vendo, perdendo todo o seu tempo para poder ouvir pessoas falar a respeito de Deus. Por que que você não tira tempo da sua vida para você ouvir diretamente de Deus? Ele quer te ensinar como um pai que conduz o filho. Você precisa desse lugar de intimidade com Deus. Começa a trocar esse tempo que você fica distraído com as coisas e voltar o seu coração para a presença de Deus, que é desse lugar, dessa intimidade com Deus, que vai depender como que vai ser a sua vida. Como que você vai se comportar diante das circunstâncias que você passar. Então, eu obedeci a Deus, igual estou falando algumas semanas atrás, eu liberei lá todas as minhas manhãs. Ficou assim, no início ficou bem confuso, que aí à tarde eu tinha que fazer 1000 coisas, 1000. Mas eu obedeci a Deus. E no meio depois de alguns dias ali, veio uma situação que foi muita, mas muita pressão nas minhas emoções. Muito mesmo. Muito mesmo. E eu vi que aquela instrução que Deus me deu já era exatamente para poder me preparar para aquele momento. Eu não tive, né, a condição ali de em um dia, em um minutinho, nossa, eu já perdoei, já liberei. Não, mas foi assim, dia a dia, na entrega do meu coração, até chegar àquela condição de ficar livre no seu coração. Da ofensa das pessoas, daquilo que vai acontecendo. Deus tem esse lugar para cada um de nós, para a gente não viver preso naquilo que as pessoas fazem contra a nossa vida. Porque a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer. Você tem? Você tem esse controle? Não. Nenhum de nós temos. Quando a gente pensa isso, é uma tolice tão grande da gente achar que a gente tem controle sobre o que o outro vai pensar. Nossa, eu quero ter controle até sobre o que o meu marido pensa. Nossa, você deixa esse pensamento de lado, que isso é tão infantil.
Começa a colocar o seu coração na presença de Deus, sabendo que Ele te fortalece no momento do seu problema, para você poder agir. Você não tem o domínio sobre o que as pessoas vão fazer, mas você tem a condição de dominar as reações do seu próprio coração. Isso você tem. E Deus nos deu essa condição, de cada um cuidar do próprio coração. Eu vou cuidar do meu, fulano cuida do dele, ciclano cuida do dele, e assim nós vivemos a nossa vida, nos entregando ao nosso Deus. Aqui no Salmo 40, abre lá, só para vocês verem que está escrito, porque quando a gente lê, às vezes é um versículo que a gente já sabe tão de cor, né? Semana passada, quando eu estava aqui na hora do louvor, que eu li o Salmo 91, a gente já sabe, né? Parece tudo de cor. Mas quando o Espírito Santo traz a luz naquela palavra, parece que ela tem vida nela mesma, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro qualquer, é Deus falando diretamente com você. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Essa parte aqui que eu queria frisar. O meu Deus colocou os meus pés sobre uma rocha. O meu Deus firmou os meus passos exatamente sobre essa rocha que Ele me colocou. E o que é essa rocha? É a própria pessoa de Jesus. É a palavra que o nosso Deus nos instrui dia a dia que nós podemos andar. A última vez que eu ministrei, Deus me deu para mostrar para vocês, né, que toda prática no meio cristão que se distancia da palavra, ela não produz mudanças reais na nossa vida e elas não nos dão forças na hora do nosso problema para a gente poder vencer as situações que a gente enfrenta. Por que eu estou falando isso? Porque os dias que nós vivemos é dia de muita confusão, muita mesmo, muita, muita. Onde as pessoas, elas não vêm falando só mentiras. Elas trazem a verdade misturada com um monte de coisa que você fica, gente, mas não é possível que o Evangelho de Jesus é isso. Para confundir a cada um de nós. Porque quando não existe clareza em alguma coisa, a gente anda meio que cambaleando assim, não é? Isso é o engano. Agora, quando nós temos um entendimento da parte de Deus, de andarmos na luz do entendimento que Ele nos dá, é como se Ele firmasse os nossos pés sobre uma rocha. Você está tão firmado que não tem como você cair dali, né? Você está firmado em uma rocha que é inabalável, que ela permanece aquela firme fundamento, onde você escolhe fundamentar a sua vida nesse lugar. Então, por isso que eu estou te falando, para de perder o seu tempo ouvindo 1 milhão de pessoas. Deus quer que você tenha esse lugar de reconhecer que Ele pode te ensinar. Ele é o seu pastor, que te guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Olha que lugar lindo. Ele quer te guiar, te dar o entendimento. Quando você passa tempo lá com Ele, você entra para dentro do seu quarto, você começa a adorar a Deus, vai esvaziando o seu coração de toda tristeza, de todo aquele peso, né, dos sentimentos. Os sentimentos é um peso, é realmente um peso. Você esvazia daquilo ali, vai falando com as suas palavras, palavras verdadeiras do seu coração. Depois, durante o seu dia, você vai orando em línguas. Quando você está no seu carro, lá, coloca a Bíblia falada, vai orando em línguas. Você está vendo que você está valorizando esse tempo que você tem na presença de Deus? Porque desse tempo que vai depender como você vai agir diante dos problemas que certamente vão surgir. Não tem um dia na nossa vida que não tem problema. Ou na sua vida não tem. Então, você é privilegiado. Todos nós vamos passar por dificuldades no nosso dia a dia, em diferentes áreas. Não estou falando que você vai ter o mesmo problema que eu tenho. Em diferentes áreas, porque Jesus falou que seria assim. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, nós vamos passar por aflições de diferentes níveis. Tem umas que vêm que a gente pensa, meu Deus, é agora, né? A gente precisa se entregar a Deus, se entregar, para ficar livre dos sentimentos, para poder ouvir a voz dele. Ele firma os nossos pés sobre uma rocha, nós vencemos aquele problema e continuamos caminhando perto do nosso Deus. Aí a gente começa a falar, quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição,
ofensa das pessoas, decepção das pessoas, é você que escolhe. Não é Deus que vai responder isso aí. Quem vai te separar? Você responde. Quando for esse nível aqui, certamente vai me separar do amor de Deus. É você que escolhe. É você que vai sair, se separar do amor de Deus. É você que escolhe. Não são as circunstâncias que vão fazer isso por você. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Isso é maravilhoso. Quando a palavra está viva em você, pode vir as circunstâncias, elas vão vir, certamente virão. Mas como que a circunstância vai te encontrar? Essa é a diferença. Quando o diabo veio lá afrontar Jesus de tudo quanto é jeito, como que ele encontrou Jesus? Despreparado, né? Tadinho de Jesus. Estava 40 dias, certamente por direção do Espírito Santo, preparando ele para aquilo que estava por vir, que seriam tentações em um nível muito elevado nos sentimentos de Jesus. Da mesma maneira como os seus sentimentos são provados na hora dos nossos problemas. Onde que está o seu coração? Só aqui nesse mundo, nos valores desse mundo, no que as pessoas pensam a seu respeito, no que fulano pensa a seu respeito. Enquanto você viver nessa condição, você nunca vai poder servir a Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, reconheceu isso em Gálatas 1. Ele fala assim: se eu ainda servisse os homens, se eu buscasse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Não tem como agradar todas as pessoas e você continuar servindo a Deus naquilo que Ele está requerendo da sua vida. É coisas totalmente distintas. Ou eu vou ter a aprovação de Deus e vou ter a desaprovação das pessoas, ou eu vou ter a aprovação de todo mundo e vou ser desaprovado diante de Deus. Porque não existem 3 caminhos. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado as pessoas em todo o tempo aqui desse mundo. Esse caminho é muito difícil, não quero não. Tudo bem, mas não existe um outro evangelho. Você pode procurar ali na esquina, lá não sei aonde, você tentar se relacionar com Deus de uma outra maneira. Mas eu já estou trazendo para você a realidade do que é o evangelho, porque Jesus mesmo ensinou desse jeito, que o caminho seria bem estreito. Um dia Deus falou comigo: Michele, não é uma multidão que anda com Deus junto com você. Ele me falando o quê? É na escolha própria do meu coração. É sua escolha individual. O quanto que você quer andar com Deus? Você vai andar. Não importa as dificuldades, não importa aquele tanto de gente tentando te puxar. Tem a imagem de uma pessoa, uns 10 puxando ele assim para trás. Se você quiser permanecer, você vai. Sozinho, mas você vai. E a condição maravilhosa é o quê? Você nunca vai estar sozinho. Você vai estar com a presença desse Deus, como Ele falou conosco aqui semana passada. Ele não se intimida com os nossos inimigos. Ele não se intimida com as palavras de ofensa que a gente recebe aqui na nossa vida. Deus não se intimida com nada disso. Ele está acima de tudo isso. Ele já triunfou sobre todo o poder do nosso inimigo. Esse que vem usando as pessoas com tanta ira contra a nossa vida, que às vezes você fica sentado observando, nossa, mas movido por tantos perversos sentimentos, hein? Não é que todos nós somos perfeitos, que não erramos, não é isso. Mas você sabe reconhecer na sua vida, quando as pessoas se levantam contra você, por causa do seu posicionamento em Deus. Igual fala lá em 1 Pedro, se você está sofrendo perseguição de alguma maneira, não vem falar que você está sofrendo, sendo que você está fazendo tudo errado. É mais ou menos isso que diz lá. Mas você pode se regozijar quando você estiver praticando a justiça e for perseguido por causa do seu posicionamento que você está escolhendo permanecer, mesmo diante da pressão de Deus e o mundo. Você está lá firme, firmado na rocha, porque você sabe o tanto que a presença de Deus representa para você. Aí você não troca a presença de Deus por nada. Quando você vai lá e decepciona de novo com as pessoas, você corre para onde? Eu corro para aquele lugar onde eu me fecho, né? Não vou me relacionar mais com ninguém. Seu coração vai permanecer ferido do mesmo jeito. Você sozinho ou no meio de uma multidão. Né? Se você deixar Deus tratar o seu coração quando você decepciona com as pessoas,
você vai crescer, você não vai ser mais aquela criancinha, né? E Deus vai poder encontrar em você a condição de usar a sua vida para servir os outros que estão sendo machucados e decepcionados do mesmo jeito. Mostrar para as pessoas, olha, eu descobri um caminho de liberdade. Quando eu sou ofendida, eu corro para a presença do meu Pai, que sempre me aceita na presença dele. Quando eu sou decepcionada, eu corro para a presença do meu Pai, que ele sempre me aceita, ele sempre me aceita. Ele sempre vai dizer o amor que ele tem por mim. Ele sempre vai me mostrar uma condição que eu posso prosseguir com a força dele, com o amor dele sendo derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Existem milhares de palavras aqui nessa Bíblia que trazem consolo ao nosso coração. E é no momento do nosso problema. Quando está tudo direitinho, bonitinho, né? Você, às vezes até se afasta ali de Deus um pouco, mas não é para ser desse jeito, né? A gente tem que estar bem firme nesse lugar, próximo da presença do nosso Deus. Um Deus que é digno das minhas renúncias e da minha obediência. O que são as minhas circunstâncias diante de um Deus todo-poderoso? Todas essas palavras, para vocês verem como que Deus é maravilhoso da maneira como Ele faz, né? Semana passada, quando eu estava ministrando o louvor, foram essas palavras, todas essas que eu li aqui, foram as palavras que Deus foi trazendo no momento da adoração. Aí, essa semana, eu estava ali, né, adorando a Deus, para saber exatamente o que eu falaria com vocês, e Deus me falou, vai ouvir ali tudo que foi falado no louvor da semana passada. Todas essas palavras que eu li para vocês, foi falado no momento da adoração. Para vocês verem o amor de Deus conosco, de nos servir em todo o tempo com uma palavra que pode transformar a nossa vida. Que seja uma frase, mas quando nós abrimos a condição do nosso coração para Deus transformar aquilo que nós somos, esse é o Evangelho. Não existe uma coisa inalcançável, né? Aquela mensagem falando que as pessoas são tão especiais, o pastor lá tão grande, todos nós na mesma condição, recebendo do nosso Deus o tanto que nós queremos. O quanto que você quer da presença de Deus na sua vida, é o tanto que você vai ter. A condição que Deus nos dá, por exemplo, através da oração em línguas, nós edificarmos esse lugar firme aqui no nosso espírito, para a gente ficar mais forte aqui no nosso espírito, é a condição para todos os filhos de Deus. Deus nunca escolheria um filho, olha, eu estou vendo a sua dificuldade, eu tenho 2 filhos, Davi e Mariana. Eu estou vendo que os 2 têm dificuldade, eu faria, toma, Mariana, para você eu vou dar essa condição, para você sair do seu problema, para você ficar bem forte. Davi, para você não. É assim que Deus faz conosco? Não. Todos nós com a mesma condição. Vai depender de você, o quanto você vai usar aquilo que Deus já te deu. Ele já te deu a condição de você edificar o seu homem interior, de você andar com o seu Deus por um caminho de entendimento, para você não viver enredado pelas palavras das pessoas, de você ter discernimento no seu espírito para andar com as pessoas e não se entregar daquele jeito, para depois ser decepcionado. Olha quantas ferramentas que Deus nos deu. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, enquanto a gente está aqui, não são carnais. A sua força que você tem no seu corpo, a sua força de intimidade, convencer os outros com as suas palavras, essas são forças e armas naturais. Mas as armas da nossa milícia, que Deus nos deu, são espirituais. É tudo isso que nós estamos ensinando vocês, que você pode ter de Deus, o quanto você quiser. Na hora do seu problema, não vai ser você sozinho. Tenha certeza disso no seu coração. Nossa, mas na hora do meu problema, eu tenho que, né, pedir oração para todo mundo, porque eu não consigo chegar a Deus da maneira que fulano consegue. Quem te ensinou isso? Está escrito aqui em algum lugar na Bíblia. Aí que vem aquela pergunta, né? Que a oração de fulano de tal vai ser mais poderosa que a sua oração de entrega ao seu Deus? Onde que diz isso? E aquele que está lá no meio do mato, que aceitou Jesus, é ele sozinho. Como que ele vai depender da oração poderosa de não sei quem? Então, seria uma outra condição. A gente tem que pensar nisso aqui.
Deus deu a mesma condição para todos nós. Ele morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Ninguém de nós aqui merecíamos o sacrifício que Jesus fez por nós como a demonstração do maior amor nessa terra, demonstrado quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu a seu tempo por nós, para criar esse lugar onde nós podemos habitar hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E no seu coração tem esse lugar de poder descansar. Ele pode dizer com seus lábios: Jesus, você que é meu refúgio, você que é a minha segurança, é você que é a minha paz. É da tua presença que eu recebo tudo que eu preciso. Quando eu estou nesse lugar tão baixo dos meus sentimentos, eu posso entregar o meu coração a você. E quando você me fala alguma coisa, aquela verdade, ela produz em mim o que eu não tenho. É assim que você anda com Deus, na simplicidade do seu coração. Em primeiro lugar, reconhecendo que você precisa dele. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não existe lugar da gente se achar pequeno demais quando a gente depende do nosso Deus. Fala com o seu Deus a realidade da situação. Deus, eu não consigo amar o meu marido se não for o Senhor me dando essa condição. Eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver, não consigo nem olhar na cara do fulano. É você, natural. Você reconhece essa condição. E o seu Deus te dá a condição que não é sua mais. É o Espírito Santo te dando essa força para você poder viver, para agradar o Senhor, o seu Deus. A única maneira de nós agradarmos a Deus é quando nós andamos no Espírito. Aqueles que estão na carne, que agem só segundo os sentimentos, aquilo que eu sinto prazer, aquilo que eu acho de bom, aquilo que eu penso que é bom, esse nunca vai poder agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você tem essa condição, por escolha própria. Então, nós podemos agradecer a Deus por Ele nos instruir o caminho que nós podemos andar. Muitas palavras têm sido faladas, né, do tempo que nós estamos vivendo. Igual quando os sinais, né, quando a gente passa ali no sinal de trânsito, se está vermelho, se está verde, se está amarelo, cada um deles significa alguma coisa. E nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo, onde vários sinais estão mostrando claramente o tempo que nós estamos vivendo agora. A palavra que Deus deu, né, para minha mãe alguns dias atrás, né, que ela teve essa visão de uma placa vindo do céu e ali estava escrito justiça e juízo, justiça e juízo, justiça e juízo, justiça e juízo. É para nós entendermos no nosso coração que é a realidade do tempo que nós estamos vivendo hoje. Onde nós devemos, sim, voltar o nosso coração para a presença do nosso Deus mais do que tudo. Reconhecer o nosso Deus, esse lugar, né, da presença dEle. Não é tempo mais da gente brincar, né? Não tem mais tempo para isso. E Deus quer encontrar esse lugar em nós, de um amadurecimento maior. Onde a gente, diante das circunstâncias, a gente não está ali desesperado, descabelado, né? Agindo só segundo os nossos sentimentos. Vou chamar o Samuel. Que você fica mais um tempinho aqui, né? Diante de tantas coisas que foram faladas. Mas o mais importante de tudo é quando você acolhe no seu coração, né? Nem que seja uma frase, como eu sempre falo aqui. Ela é capaz de transformar a nossa vida. Quando nós acolhemos no nosso coração, como uma palavra não vinda da parte de homens, mas vinda da parte de Deus, nos consolando, nos exortando, nos edificando para um lugar mais alto que Ele nos chama para a presença dEle. Que a gente tenha essa consciência no nosso coração. Nós não podemos mudar ninguém. Certamente isso é uma verdade. Nem através da nossa oração poderosa ou nosso jejum de 40 dias. O que nós podemos é deixar Jesus viver em nós. E a nossa vida constranger o coração das pessoas que nos rodeiam. Para que elas possam reconhecer esse lugar que existe da presença de Deus. Esse lugar que é sempre constante, né, que a gente gosta de falar, que o amor de Deus é sempre o mesmo. Quando a gente está ali, né, com aquele coração rebelde, né,
querendo distância da presença de Deus, ou quando a gente está ali firme aos pés de Jesus, reconhecendo Ele, o amor dele por nós é o mesmo. O pior pecador aí desse mundo, Jesus ama da mesma maneira que Ele nos ama. Então, a diferença não é o amor de Deus por nós, é o nosso amor por Ele. O quanto você ama Jesus, realmente, é o que você vai demonstrar através da sua vida. Todos nós estamos nessa caminhada, ninguém está pronto, né? Mas nós estamos bem conscientes que o tempo se abrevia. Como diz ali em 1 Coríntios 7. Aqueles que são casados vivam como se não fossem casados, mas não no sentido de uma vida libertina, né? Porque a Bíblia ela não fala dessa maneira. A gente tem que entender o que essa palavra quer dizer. Da gente não tomando como desculpa, não, eu tenho a minha vida de casada, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Não. A gente tem na consciência que mesmo estando casada, existe uma condição onde Deus precisa do meu coração exclusivo para Ele. E para poder ter esse lugar de intimidade, eu vou precisar renunciar a muita coisa para poder estar perto do meu Deus e deixar essa intimidade com Ele mudar o meu coração. À medida que vai passando o tempo, a gente vai vendo que esse tempo de intimidade com Deus, desse tempo, depende o resto da minha vida. Em todas as áreas, lá no seu emprego, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento dentro da sua casa, né? O tempo que você passa com Deus é a condição de Deus mudando a condição do seu coração. De você deixar de ser aquela pessoa ferida, que se fere até com o olhar da pessoa, que não te cumprimentou, que não sei o quê. Isso é tudo fruto de um coração muito ferido, sabe? De um coração que depende demais da aprovação dos outros. Não tem como a gente viver aqui nessa vida, nesses dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas são mais egoístas do que tudo, que só pensam em elas mesmas, né, de tirar vantagem dos outros. E você ainda preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, né, se gosta de você, se não gosta de você. Não tem como a gente viver mais nesse lugar. É necessário um crescimento, né? O seu coração livre, você vai ser uma melhor esposa, você vai ser uma melhor mãe, você vai ser uma melhor pessoa lá no seu trabalho, você vai desempenhar aquilo que você tem que desempenhar no natural aqui dessa terra 1000 vezes melhor do que você desempenharia com seu coração todo ferido, todo machucado. Pessoa que não pode passar nem do lado, que lá já está toda ferida, já está até chorando. Deus não tem esse lugar para nós. Como que Deus vai poder usar a nossa vida, a gente sendo tão fraco assim? Né? Pensa bem. E Deus conta com você, todas as pessoas que te rodeiam, seus familiares, seus amigos. Eu não posso chegar lá e pregar o evangelho para eles. Deus conta com você, de mostrando para eles uma realidade de uma vida muito mais do que palavras. Não precisa chamar as pessoas para poder vir aqui para a igreja. Não, deixa as pessoas verem em você a realidade de um lugar que elas vão querer. Nossa, eu quero esse lugar. Eu quero muito esse lugar, de poder ter paz no meio das minhas dificuldades, de poder ter força no momento ali que aparentemente todo mundo fica super fraco. Eu vou ter uma força que não é minha. É assim que você mostra o evangelho para as pessoas. Muito mais do que palavras, com procedimento. Um procedimento correto que Deus requer da nossa vida. Proceda correto diante das pessoas. Custe o que te custar. Em tudo. Onde você estiver. Quando você tem tudo para poder humilhar as pessoas, fazer do seu jeito, e você não faz. Por causa da presença de Deus em você. Quando você tem muita possibilidade de fazer diferente. Mas você escolhe não fazer. Por amor a Jesus. Por amor da presença de Jesus em você. Que realmente Jesus cresça em nós, né? Que a gente vai desaparecendo, não importa. As pessoas podem achar que a gente é pequeno demais, que a gente é bobo demais. O que tem isso? Quem te conhece realmente, que é o seu Deus, que conhece você por dentro. Ele que te conhece. Ele que tem pensamentos de paz a seu respeito. Um Deus que nunca vai te rejeitar, como as pessoas fazem. Né? Quando você não está servindo mais,
para eles, o que eles fazem? Te humilha, aquelas palavras, tem uns que usam até a palavra de Deus. Olha, Deus me falou que você é isso aqui. Será que é verdade isso mesmo? A gente precisa ter discernimento, né? Quando Deus fala com a gente e quando é a nossa própria cabeça falando com a gente. Principalmente a respeito dos outros. Por que Deus vai expor as pessoas de uma maneira, humilhando as pessoas? Deus nunca vai fazer isso, nunca. Ele sempre, através das palavras que Ele fala, Ele vai mostrar para a pessoa aquilo que ela não está enxergando. Né? Deus nunca vai usar a pessoa para poder te humilhar com as palavras, nunca. Como a igreja, né, foi para um lugar tão estranho. Por quê? Se distancia dessa palavra. Vai ler os evangelhos para você ver. Todo dia, pega lá Mateus, lê 6 capítulos de Mateus. O nosso exemplo é Jesus. Olha como ele tratava as pessoas. Eu estou lendo ali Mateus e fala que Jesus se compadecia das multidões porque elas estavam exaustas, elas estavam aflitas, como ovelha que não tem pastor. Isso que é. A gente olhar para a condição das pessoas com essa presença de Deus em nós, com essa compaixão de Deus em nós. Nós vivemos, né, dias de uma sociedade, né, muito doente, desde as crianças, dos jovens, onde as pessoas não têm onde se segurar, né, o tempo inteiro. Problemas que estão além das forças de cada um delas, porque elas não têm onde se segurar. Que a pessoa tenta se segurar na religião. Ah, vai para a igreja tal, faz tudo ali que te mandarem, vai dar certo e dá tudo errado. Aí o que a pessoa faz? Se volta contra Deus. Não, vou buscar agora outra religião, que essa daqui não deu certo. E tudo que Deus quer, Deus está ali sempre o mesmo. É que a gente se aproxima dEle. E deixa Ele guiar a nossa vida. Sendo que essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Onde eu não ando mais sozinha. Onde o meu Deus me dá essa condição, esse privilégio de ser guiada por Ele. É o que todos nós temos. Você tem esse privilégio. Você vai usar desse lugar que Deus já conquistou para você? Ou você vai passar anos da sua vida procurando nas pessoas o que você vai encontrar somente na presença de Deus? Quanto mais tempo a gente vai passando aqui nessa vida, mais essa verdade é a realidade. Nós nunca vamos encontrar nas pessoas o que nós vamos encontrar na presença de Deus. Nunca. E sabia que Deus fez dessa maneira? Ele que fez assim. Para você nunca se afastar da presença dEle. Aquele mesmo lugar de comunhão, quando Deus fez Adão e Eva. Ele vinha todos os dias ter comunhão com os filhos dele. É essa mesma condição. E quando ele decidiu pecar, Adão, primeira coisa quando Deus veio, cadê o meu filho? Cadê vocês? Eles tinham perdido exatamente essa condição de se relacionar com o Pai, que você e eu temos. Hoje, a mesma condição de intimidade com Deus, de andar com Ele, de sermos guiados por Ele. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Como já foi falado aqui, que a gente sonde o nosso próprio coração, examine o nosso próprio coração, né? O nosso relacionamento com Deus não vai estar distante de nós. Você pode fazer isso aqui, você pode fazer na sua casa, onde você estiver. Quando você se sentir tão pressionado, né, pelas suas emoções, para tudo ali que você está fazendo. Entrega o seu coração a Deus, reconhece Ele, eu preciso da Tua presença, eu não consigo sozinha, Jesus. Eu não consigo de mim mesma, eu não consigo, eu preciso da Tua presença. Eu preciso de esclarecimento, eu preciso de direção. E certamente desse lugar de dependência sua com o seu Deus, você vai ouvir a instrução que vai ser vida para você naquele momento. Que maravilhoso é esse lugar que o nosso Deus já preparou para cada um de nós. Onde nós andamos na condição do nosso Deus em nós. Que maravilhoso, Jesus. É esse lugar onde nós nunca vamos estar sozinhos, diante das piores circunstâncias, mais inesperadas que nós passamos. Tua presença está sempre fiel conosco.
um Deus de amor, que sempre estende a sua mão para me consolar, para me mostrar o quanto você me ama, o quanto eu tenho valor diante da tua presença, Senhor. Derrama o seu coração na presença do seu Deus, deixa Ele sarar o seu coração para você ser outra pessoa. Você imagina que todas as vezes que você entra na presença de Deus, esse lugar de cura do seu coração está disponível. Que maravilhoso é o nosso Deus, como essa fonte inesgotável de uma água tão limpa, que flui do trono da presença do nosso Deus para o nosso coração ferido, machucado, o nosso coração todo endurecido, aquela terra do nosso coração que já está seca, seca. A presença do nosso Deus, que vem nos dar uma outra condição, um novo coração, é verdade. Todas as vezes que nós necessitamos. Quando Samuel canta, entrega o seu coração a Deus. Deixa Ele fazer aqui em você o que já está escrito no coração dEle, para cada um de nós. O nosso Deus não tem filhos especiais. Não tem, nunca teve. Essa nunca foi a mensagem do Evangelho, nunca foi. Todos nós com a mesma condição de nos aproximarmos do nosso Pai, com o nosso coração confiante que Ele vai nos receber na presença dEle. Não porque somos bons, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos faz participantes da presença do nosso Pai.